projeto de esse ano poder trabalhar com algumas unidades penais que são um pouco mais distantes. Hoje a gente só consegue dar assistência para algumas, né? O pastor Reinaldo está em Londrina, trabalhando com a Casa de Custódia, com a Penitenciária Estadual de Londrina, e eu praticamente com as penitenciárias da região metropolitana. Porém, tem outras unidades também aqui no Paraná. Então, a gente tem o objetivo de trabalhar de forma online. Algumas unidades penais têm sala de informática, têm acesso à internet, eles conseguem ir para uma sala separada para poder estudar. E esse ano a Missão Rocha Eterna está tentando fazer esse investimento. A gente vai ter que pagar um profissional para fazer isso, porque é bem trabalhoso. A gente trabalha com recursos assim escassos em relação à tecnologia, porque a gente não tem um programa que consiga integrar todas as unidades. E aí a missão esse ano tem essa pretensão de fazer isso, e aí agregar todas as unidades em um sistema só. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai utilizar o mesmo sistema para poder transformar os nossos estudos, tudo que é livro mesmo, estudo físico, para a gente conseguir transformar isso em formato virtual. E aí sim a gente consegue encaminhar. Hoje a gente trabalha em parceria com o DPEM, nosso convênio a gente tem que renovar no que vem já. Nós ficamos aí 4 anos conveniados com o DPEM e muitos avanços aconteceram, tanto que em Londrina alguns diretores pediram para que a gente começasse lá o trabalho. Algumas unidades a gente conseguiu começar, outras não, por causa de recursos. Só o pastor Reinaldo lá em Londrina está atendendo mais ou menos 110 alunos. Não é bastante coisa, porque ele atende sozinho, né? Ele praticamente atende sozinho. E eu aqui consigo atender uma média de 60, 70 alunos na Casa de Custódia de São José, que é onde a gente tem a estrutura para trabalhar. Acredito que eu falei da última vez também, mas a gente tem hoje um ministério separado dentro da missão. Antes a gente só tinha a parte de evangelização. Então a gente ia, entrava no pavilhão e fazia o culto. Hoje a gente conseguiu separar. Então o Instituto Bíblico ele funciona com a parte do discipulado e a evangelização dos pavilhões continua da forma que era normalmente. Isso é bastante importante, até mesmo no contexto da igreja. Muitas vezes a gente foca no evangelismo e não quer dizer que isso não é importante. É super importante a gente servir para fora das portas. Porém, a grande questão é, depois que essas pessoas chegam, quem é que vai dar essa assistência? Muitas pessoas acabam migrando para outras igrejas ou acabam saindo simplesmente da congregação porque não tem uma assistência dentro da própria igreja. Então isso é importante. No trabalho com a evangelização carcerária, a gente tem esse mesmo foco. Não é só evangelizar e depois deixar a pessoa ao léu. A gente quer dar essa assistência de discipulado também. Então, para esse ano, já temos uma decisão praticamente tomada de que a gente vai encaminhar recursos para um profissional, alguém de TI, alguém que domine esse conteúdo, para poder transformar todo o nosso material, deixar tudo online e também para automatizar o nosso sistema. Em São Paulo, hoje em Ribeirão Preto, São Paulo, temos também missionários que trabalham lá, porém a gente também trabalha de forma individualizada. Hoje eu estou atuando como diretor do Instituto, mas em São Paulo eu não consigo dar assistência, porque nós não temos o mesmo formato. Aqui a gente conseguiu convênio, mas lá é um outro sistema, lá é a SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, e aqui é o DPEM, que é o Departamento Penitenciário Nacional. Então, como a gente já tem convênio com o DPEM, é muito mais fácil conseguir convênio com a SAP em São Paulo. Então, também para esse ano a gente está tentando alinhar, deixar tudo bem formatado, para que a gente consiga levar tudo que a gente fez nesses 4 anos em convênio com o DPEM, os presos que pegaram certificados, porque tudo isso é protocolado pela própria unidade penal. A própria pedagoga que faz a seleção dos alunos, junto comigo e também com o pessoal de segurança da penitenciária, daí encaminha esses alunos para a gente. Então a gente tem todo já, não só no sistema da missão, mas também junto ao DPEM, todos esses presos que passaram por esse processo, carga horária, as provas que eles fizeram com as notas, então a gente tem como prestar esse relatório. Até porque nós precisamos fazer isso de forma constante, que o DPEM solicita. Depois que eles terminam
terminam os cursos, né, os módulos, são 6 módulos, mas eles podem fazer o primeiro, o segundo, parar no terceiro, eles são individualizados. Depois que eles terminam, que aí eles pegam o certificado, e aí o próprio sistema penitenciário protocola esse certificado na VEP, na Vara das Execuções Penais, e eles recebem remissão de pena. Talvez eu repita algumas coisas porque eu não lembro exatamente tudo que eu falei, e de repente tem pessoas novas. Porém, algumas pessoas perguntam, mas será que vale a pena ter um trabalho de evangelização que oferece um benefício como a remissão de pena? Esse foi um questionamento que nós fizemos no começo, mas a gente vai ter que trabalhar sempre com prós e contras. A gente encontrou muito mais benefícios do que malefícios. A gente sabe que todo mundo que está lá está realmente por interesse no estudo, a gente não sabe, mas eu nem sei se todo mundo que está aqui hoje está com interesse realmente na palavra. Não dá para saber, a gente não consegue mensurar esse tipo de coisa. Então a gente acabou optando por fazer em parceria. Isso aumentou a procura pelo Instituto, não só dos presos, mas também dos diretores. E isso é legal. Então a gente conseguiu realmente mostrar um trabalho aí nesses 4 anos. A gente conseguiu mostrar um trabalho bem expressivo, que teve relevância, que foi visto pelo sistema como algo bem positivo, e por isso recebemos esse benefício do convênio. Hoje é nesse formato que nós estamos trabalhando. A gente pede oração por tudo que a gente tem que fazer esse ano, essas melhorias, muito material tem que ser revisado constantemente, passa por alguns materiais passam por um processo de tradução, para depois a gente agregar os módulos, e tudo isso a gente vai agregando junto com o DPEM e acrescentando os estudos quando a gente precisa. Tem uma pessoa em Jaguariaíva que faz as traduções do material da igreja de Jaguariaíva, ele encaminha e a gente faz as revisões, que às vezes dá mais trabalho do que fazer a tradução, né? Porque aí tem que contextualizar, tem que tirar muita coisa, fazer os recortes para que fique num tamanho adequado, colocar dentro do padrão que o DP exige. O DP não exige basicamente conteúdo, quer saber qual é o conteúdo exatamente, mas um formato específico, não pode ter erros de português, tem que estar tudo muito bem alinhadinho, porque a gente trabalha hoje com, claro, é assistência religiosa, porém o Instituto está agregado ao sistema de educação. Quando nós fizemos o convênio, eles puxaram para a parte de educação. Então a assistência religiosa ficou com as credenciais de evangelização que a gente tem, mas o Instituto ficou só para discipulado, que eles entendem como um curso, como se fosse bem um curso técnico, mas é um curso livre. E aí eles puxaram para a parte da pedagogia. Então é a pedagogia que cuida desse sistema. É por isso que tem que estar tudo muito alinhado. Então esse é um motivo de oração, né? Orem, até o final do ano a gente precisa dar andamento em muita coisa, e eu peço que orem por isso, por todo esse trabalho e esse processo. Qualquer dúvida que tenham também, podem entrar em contato. Eu acredito que o pastor já passou também o meu contato, não? Sim. Não pode passar, não tem problema. Caso alguém queira atuar como voluntário, às vezes tem alguém que tem algum dom, algum talento em alguma área, de tradução, de revisão de material, correção de provas, tem bastante coisa para fazer. Então alguém que tenha interesse de trabalhar de forma externa, porque hoje a gente não está conseguindo levar os voluntários para entrar mesmo. Por uma questão interna das unidades também, eles cortaram um pouco essa parte, porque entre ia muita gente, às vezes começava e depois parava, e então o sistema cortou. Porém, dá para trabalhar de forma externa, a gente consegue trabalhar de forma externa. E foi aqui a bateria? Tá bom, pode abrir em Marcos capítulo 10, e segue aqui, verso 35. Marcos 10, 35. E a gente vai fazer a leitura até o verso 45. 10 versículos. E tratar algumas coisas. Eu quero tratar não só sobre o texto, mas também sobre o contexto de Marcos. Vou deixar
fora aqui, não viu? Foi. Marcos 10, 35 até o verso 45. Se você achou, eu pedi que você se coloque de pé, nós fazemos a leitura. Depois eu pedi para o pastor Rafael fazer uma oração, tá bom? Marcos 10, 35 diz assim a palavra de Deus. Nisso aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. Ele, pois, lhes perguntou: O que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: Concede-nos que na tua glória nos sentemos uma à direita e outra à esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizados no batismo em que sou batizado? E lhe responderam: Podemos. Mas Jesus lhes disse: O cálice que eu bebo, a vez de bebê-lo, e no batismo em que sou batizado, a vez de ser batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, deles se assenhoreiam, e que sobre eles os seus grandes exercem autoridade. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Senhor nosso Deus, pedimos que esteja trabalhando na vida de cada um. O Senhor conhece as necessidades de cada um, o Senhor conhece o coração de cada um, como está perante Ti. Então peço que o Senhor esteja nos disciplinando para que a Tua Palavra transforme nossas vidas, traga um fervor com relação a missões, mas principalmente com relação à fidelidade a Ti. Peço que o Senhor abençoe o pastor Bruno também na explanação da Tua Palavra, na mensagem aos nossos corações, que ela seja permanente, venha fazer efeito em nossas vidas, não só para agora, mas para a semana e para os nossos dias por vir. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Pode sentar. Antes de falar então sobre o texto propriamente, falar um pouco sobre Marcos, né? O texto que está dentro de um contexto maior. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito dentro dos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas formam um grupo de evangelhos, é chamado de sinótico, porque esses evangelhos, né, eles têm as suas semelhanças. Eles são complementares, né, são contraditórios, obviamente, mas tem relatos que aparecem em algum evangelho que em outro está um pouquinho diferente, com detalhes, às vezes melhorados, ou pelo menos com uma perspectiva diferente. Se eu peço para você descrever alguma coisa, eu peço para o pastor Rafael descrever alguma coisa, dependendo da visão que você tem ou do ângulo que você olha, vocês vão descrever o mesmo objeto com características diferentes. Então, quando a gente fala dos evangelhos sinóticos, é basicamente isso que a gente tem. E eu digo isso porque você vai encontrar esse mesmo texto em Mateus capítulo 20. E, obviamente, são escrituras diferentes que trazem um relato um pouquinho diferente. A gente não perde a sua essência, mas às vezes tem relatos que são de fato complementares. Também boa parte do Evangelho de Marcos fala sobre o relato da paixão, né, da paixão de Cristo, como é chamado. E alguns historiadores, como Irineu e Papias, eles colocam o Evangelho de Marcos, ou melhor, colocam Marcos, que em Atos é chamado de João Marcos, como intérprete de Pedro. E eu estou falando isso porque aqui os discípulos vão aparecer. Pedro está oculto aqui nesse relato, mas ele está participando aqui. No texto que a gente leu, Tiago e João são os que mais se destacam, porque eles pedem alguma coisa muito peculiar. É muito fácil olhar hoje, né, com o nosso olhar aqui no século XXI,
e criticaram os discípulos por algumas falas que eles tiveram na época de Cristo. Muitas vezes, quando eu olho para esses relatos, eu tento me questionar o motivo pelo qual eu não faria a mesma coisa, ou eu não pediria a mesma coisa. Quantos de vocês não gostariam de estar à direita de Cristo quando estiver na glória? Sentar ao lado dele como um local de honra? Obviamente, a gente não sabe exatamente qual é o motivo do questionamento. A gente pode especular algumas coisas, talvez no texto tenha alguma coisa um pouquinho, algo que não é tão claro, mas que dá para tirar algum tipo de lição. Porém, os outros apóstolos também estavam ali, reunidos na ocasião, quando os discípulos pedem isso, quando especificamente Tiago e João pedem isso. E a gente já vai entrar um pouco no texto. Tem outro fato importante do Evangelho de Marcos, e isso aparece aqui no verso 45. Eu preciso falar sobre isso porque é o título que é usado para falar sobre Cristo no verso 45, quando o próprio Cristo, fazendo referência a ele, diz: pois também o Filho do Homem não veio para ser servido. Se você pegar, por exemplo, Mateus, Marcos é o que mais chama. Só no Novo Testamento tem 88 referências a Cristo como Filho do Homem. No Evangelho de Mateus vai aparecer Filho de Deus, ou no Evangelho de João, Jesus como Filho de Deus. Essa dicotomia ela é profética, porque Ezequiel usa o termo Filho do Homem para falar a Cristo, mas também excede a ideia do profético. Tem um caráter específico quando Jesus é chamado de Filho do Homem, ou quando Jesus é chamado de Filho de Deus. Por qual motivo os evangelistas trazem formatos diferentes para falar sobre o mesmo personagem? Então, quando Marcos traz a ideia de Cristo como Filho do Homem, fazendo referência ao Messias, que seria chamado ou categorizado dessa forma, está falando também sobre a sua humanidade. Quando João faz referência a Cristo como Filho de Deus, está fazendo referência também à sua divindade, além do caráter profético. Isso para a gente é significativo. Por quê? Porque nós também somos participantes da natureza divina. E nós também temos humanidade, somos humanos. Então tem algumas características que aparecem. O fato de Cristo ter sido chamado de Filho do Homem traz também uma semelhança, ou coloca ele de uma forma bastante empática, condescendente com a humanidade. Cristo sentiu dor, Cristo sofreu, chorou, padeceu tristeza, e isso nós também sentimos. Então ele não era só divino, como Filho de Deus, aquele que é soberano sobre tudo, mas também se coloca e se humilha na nossa posição, também como Filho do Homem, também como tendo humanidade. E nesse relato aqui, onde os discípulos estão discutindo sobre uma coisa que, como eu falei, nós poderíamos também entrar nessa mesma onda aqui, sobre essa discussão. Todo mundo quer ficar próximo de Cristo, todo mundo gostaria de estar sentado à direita do Senhor, mas é uma discussão que parece que perde um pouco da essência do que eles deveriam realmente estar pedindo naquele momento. Isso é um grande problema quando nós olhamos apenas para a perspectiva futura, para a volta de Cristo. Eu não estou falando que nós não precisamos falar sobre isso. Porém, às vezes a gente foca muito no futuro, no reino, nas coisas que a gente ainda não consegue nem vislumbrar. A gente sabe de forma muito rudimentar como vai ser, e a gente esquece de fazer o nosso papel hoje. A gente se preocupa muito com a escatologia, e ela tem o seu espaço, e a gente esquece de viver no momento atual que nós vivemos, na época da graça. E perceba que os discípulos aqui, eles estão muito preocupados com a escatologia, quando no fim dos tempos permite que a gente faça isso. Os outros 10 estão indignados, também com razão, né? Estão meio sendo colocados de lado aqui. Se você olhar o verso 35, só olhando de novo ali, que traz o relato assim inicia, obviamente tem um contexto anterior, mas aqui já dá para ter uma noção do que está acontecendo ali. E ele fala: mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. Verso 36, ele pois lhes perguntou: que quereis que eu vos faça?
Tem algo interessante também aqui, quando Deus dá permissão ou nos coloca numa condição, mesmo sabendo o que a gente vai pedir, ou fazer, ou falar, Ele solicita que a gente faça, que a gente peça. Ele poderia ter simplesmente... Ele fez isso com os fariseus em algum momento. Os fariseus estavam ali arrazoando nos corações. Eles nem tinham externalizado aquilo que diz que está o texto, diz que eles estavam arrazoando entre si, no próprio coração, e Cristo traz para fora aquilo que estava dentro, né? E expõe aquilo que eles estavam pensando. Eu sei o que vocês estão pensando sobre essa situação, quando eu ocasião ali por uma pessoa. Então, é interessante como, mesmo sabendo o que nós precisamos, Deus solicita, né, que haja um pedido. Alguém pode questionar por que Deus pede para a gente orar por coisas que Ele já sabe que eu preciso. É um questionamento. Cristo, no verso 36, que quereis que eu vos faça? Ele já sabia. Ele já sabe o que está acontecendo ali. Tem um contexto anterior. Ele já está esperando aquilo. Mas Ele quer que os discípulos externalizem, falem sobre aquilo. E aí eles vão fazer o pedido. No verso 37, concede-nos que na tua glória nós sentemos uma à direita e o outro à esquerda. Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Aí ele vai falar sobre beber o cálice que ele bebe e sobre ser batizado, que significa a ideia de morrer da forma como ele mesmo iria morrer. Muitos dos discípulos padecendo da mesma forma. Não sabemos de acordo com a Bíblia, mas relatos históricos que trazem como foi a morte de vários dos discípulos e dos apóstolos aqui especificamente. Quando Cristo fala para eles que eles não sabem o que eles estão pedindo, Ele está mostrando para os apóstolos que, embora eles tivessem muito conhecimento sobre ele, sobre as profecias, eles estavam usando isso, usando a palavra conhecer de uma forma errada. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos de vocês conhecem a Argentina? Pode participar, pode levantar a mão se você conhece. Quantos conhecem a Argentina? Quem levantou a mão conhece, descreva para mim conhecer. Já foi lá? Já fui, algumas vezes. Tá. Alguém não foi e poderia dizer que conhece? Talvez, depende. Depende de como você está entendendo a palavra conhecer. Você pode ter estudado sobre a Argentina, certo? E você pode falar: eu conheço. Não de forma empírica, não de forma experimental. Ele já foi, ele conhece de forma experimental. Mas alguém que estudou sobre, pode falar que conhece, pode falar sobre o PIB. Teve o Adriano aqui agora falando sobre algumas coisas que estão acontecendo, a economia. E você pode estudar sobre e falar que conhece, porque a palavra conhecer, ela permite essas duas interpretações. Eu conheço de ouvir falar. Já ouviu alguém falando isso? Você conhece a coisa? Já ouviu falar só. Eu conheço da TV, eu conheço não sei do que. Então, ele não experimentou aquele país, não esteve lá, mas sim, ele conhece. Quando nós falamos a respeito de conhecer no sentido bíblico, de conhecer a palavra, de conhecer a Cristo, nós não estamos falando desse conhecimento teórico. Nós estamos falando do conhecimento que ele teve sobre a Argentina, de ir até o local. O problema dos discípulos, isso não vai aparecer só aqui, vai aparecer em várias outras ocasiões, é que eles conheciam de forma teórica, mas pelo fato de não estarem interpretando ou vivenciando aquilo da forma correta, eles sempre estavam se atrapalhando com os pedidos ou com algumas coisas que eles estavam fazendo. Todos nós estamos propensos a passar por uma situação dessa. O fato de você estar na igreja hoje não indica que você conhece a Cristo. Não da forma como a Bíblia traz a palavra conhecer. Então, tem uma definição da palavra conhecer que eu acho que ilustra bem e está bem no certo do que a gente está falando. Que diz assim: de uma forma empírica, podemos afirmar que conhecimento é o fato ou a condição de saber obtida através de uma experiência, vivência ou de uma associação.
podemos ver o conhecimento como um estado de consciência própria sobre propriedades, sensações, comportamentos, estados dos mais variados domínios da realidade. E por que ele fala que conhecimento é um estado de consciência? Porque existe como você conhecer de forma inconsciente. Sim? Solidão não significa estar só. Solidão significa tomar consciência de que me falta uma presença significativa. Tomar consciência de. Então, sempre quando a gente fala sobre conhecer ou sobre conhecimento, a gente pressupõe que há uma vivência, que existe uma vivência. E os discípulos estavam atrapalhados com isso. E muitas vezes nós estamos também. Eles estão andando com Cristo com a possibilidade de vivenciar coisas, né, no presente, e eles estão preocupados com quem é que vai sentar à direita ou à esquerda. São discussões que não tem ali, não tinham espaço naquele momento, mas que foram colocadas a título de Cristo ensiná-los. É por isso que Cristo diz assim, externalizem isso. O que vocês querem? Qual o pedido de vocês? Ainda falando sobre conhecimento, tem algo interessante. Às vezes nós temos a disposição, então o que nos falta não é disposição de ter aquilo, quando a gente fala sobre a Bíblia. O que nos falta muitas vezes é ir até a fonte. Todos vocês têm celular, certo? Todos nós temos celular. Hoje em dia é difícil alguém que não tenha, por uma questão prática mesmo, de contatos rápidos. Mas a pergunta é, quantos de vocês, quando o celular chegou, leu o manual? Alguém leu? Alguém fez isso? Eu não fiz, né? E é uma escolha. Mas o manual está lá colocado. Às vezes está em mandarim. Chega em mandarim, não dá para ler mesmo. Você exportou da China, o negócio veio em mandarim, como é que vai ler? Mas às vezes chega em português. Você comprou lá, sei lá, qualquer equipamento eletrônico vai chegar com o manual. Você danifica, em 6 meses de uso, você danifica o seu celular. E aí você culpa o fabricante. Aí você vai ler coisas que não poderiam ser feitas e você está fazendo. Então, o acesso ao conhecimento estava dado. Faltou você recorrer a ele. E a gente percebe os discípulos se atrapalhando com várias coisas aqui, embora eles tivessem a fonte do conhecimento. Perceba que mesmo depois da ressurreição de Cristo, eles ainda têm uma perspectiva errada sobre o reino. E aí lá no livro de Atos, no começo do livro, Cristo vai corrigir aquela perspectiva deles. Depois de passar ali 45 a 50 dias com eles, corrigindo um monte de coisa que eles já deveriam ter aprendido em aproximadamente 3 anos de ministério público de Cristo. E aqui, nesse relato, não foi diferente. Então, o que esse texto nos ensina nesse diálogo entre Cristo e Tiago e João, ou extrapolando aqui, entre os outros apóstolos também. E também juntando com a própria essência do Evangelho de Marcos, quando traz o título de Cristo como Filho do Homem, né? Como aquele que está junto com a gente na tarefa que nós temos para cumprir e que padeceu as mesmas coisas que nós padecemos. Em primeiro lugar, a gente pode ver aqui que nós, embora nós não sejamos deuses, nós somos participantes da natureza divina. E nós temos dons e talentos que devem ser explorados, porque aqui são 12 pessoas com características completamente diferentes. Pedro, que era alguém muito mais expansivo, Tiago e João, que eram personalidades mais contidas, mas que em algum momento foram chamados de filhos do trovão. Esses mesmos que quando Cristo está passando por Samaria, por uma aldeia de samaritanos, que pergunta se... foram os filhos de Zebedeu que perguntaram isso, né? Quer que mande descer fogo do céu para consumir os samaritanos, embora fossem personalidades mais contidas. Dos apóstolos, talvez eu tivesse mais preparo acadêmico. Alguém sabe? Os 12? Quem seria?
Judas, mais do que Lucas, provavelmente, né? Todos foram escolhidos por características diferentes, todos com um conhecimento diferente, com uma criação diferente, com personalidades e temperamentos diferentes. Mas todos padeceram, aqui nesse relato, todos padeceram pelo mesmo erro. Eles estavam tão preocupados com coisas secundárias que esqueceram daquilo que era principal, que naquele momento era estar com Cristo, era participar daquele momento. E quando a gente fala sobre características diferentes, isso não significa facilidade de ter êxito ou não. O que vai determinar se nós teremos êxito ou não na nossa caminhada cristã é a nossa proximidade com Cristo e o nosso conhecimento em relação a Ele, e não a tua personalidade. Não importa quem você seja, não importa se você é uma pessoa mais reservada, se você é uma pessoa que não gosta de se expor tanto, ou se você é uma pessoa mais extrovertida. O que vai determinar é a sua proximidade do Senhor. E isso da forma correta. De novo, é conhecê-lo, mas conhecê-lo da forma correta. E aqui, obviamente, os discípulos ainda estão aprendendo. Quer ver? Imagine se nós estivéssemos aqui na igreja, se começasse um incêndio. Já tem extintor, tem extintores ali. Imagine se começasse aqui de repente um incêndio. Nós teríamos pessoas agindo de formas diferentes, concorda? Alguém já ia simplesmente correr. Ia correr, me salvar. Outras pessoas iriam procurar os extintores. Geralmente as pessoas que já iriam correr, geralmente são pessoas mais contidas, mais reservadas, que não gostam tanto da exposição. Aqueles que vão procurar, geralmente são pessoas que se arriscam mais. São características diferentes. Alguém que estivesse passando na rua, tem gente que ia só ficar olhando pelo espetáculo. E tem gente que ia tentar entrar para ajudar. São características diferentes. Entre os discípulos, nós também temos isso. Aqui eles estão participando, os 12 estão aqui. 2 deles com um pedido um pouco estranho. E os outros arrazoando entre si, talvez Pedro, uma personalidade um pouco mais para frente, já revoltado com algumas questões, ou pelo menos com o pedido deles aqui. Então, nós temos características diferentes, porém não é isso que vai determinar se nós teremos êxito ou não. O que vai determinar é o teu espaço no reino, o teu espaço dentro da igreja, o teu talento, o teu dom e a forma como você tem colocado isso em prática. Não importa se é chegando mais cedo e limpando a igreja, ou se é regendo, ou se é pregando, ou se é dando aula de escola dominical. Não importa, não existe algo melhor ou pior para se fazer, mas sim o melhor que nós podemos fazer dentro daquilo que nós somos chamados para fazer. Dar sempre o nosso melhor. Isso vai evitar que nós não cometamos erros, assim como os discípulos estavam cometendo. Também uma outra lição que eu consigo tirar daqui, e parece um pouco estranho o que eu vou falar, mas é que nós devemos remir o tempo. Por que eu estou falando isso? Porque a preocupação dos discípulos era algo que estava tirando tempo que eles poderiam estar aproveitando, aprendendo do Senhor. E eles estavam com uma discussão que não fazia nenhum sentido. Tanto não fazia sentido que Cristo falou isso para eles. Né? No verso... Se você voltar comigo no verso 37, eles fazem um pedido e Cristo diz no verso 38, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. E aí ele faz uma pergunta, talvez esperando que os discípulos falassem que não, mas parece que eles surpreendem aqui na resposta, né? Porque ele fala, não sabeis o que pedis, podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizado no batismo que eu sou batizado? Aí eles falam, podemos. Talvez a resposta podia ser não, né? Fala, podemos. Aí Jesus replica, tá bom, então vocês podem realmente beber o cálice que eu bebo, o batismo, mas
questões escatológicas do reino, isso não pertence a mim. Isso pertence a quem está reservado pelo Pai. Então, não percam tempo com essas discussões. Não percam tempo com isso. Tem muita coisa para ser feita. E vocês vão, inclusive, passar pela mesma situação. Da mesma forma que me perseguiram, vão perseguir vocês. Da mesma forma que eu sofri, vocês também sofrerão. Vocês vão sair de 2 em 2, vão evangelizar, não terão onde ficar, né? Vão ficar temporariamente em locais específicos, vão percorrer toda a região, porque na época em que o Evangelho nasce, que está crescendo, ganhando forma, onde Cristo, de forma profética, fala sobre a sua igreja e é consumado em Atos capítulo 2, o Evangelho estava sendo reservado a um grupo muito específico. Jerusalém é onde nasce tudo aquilo. Mas Cristo vai falar que o Evangelho será pregado também em outras regiões. Ele vai falar sobre Samaria, sobre Judéia e os confins da terra. E era essa a tarefa que aqueles homens tinham, que Pedro tinha, que Tiago tinha, que João tinha. Eles não estavam aproveitando. Eles estavam mais preocupados com poder, com honra, com glória, estar sentado à direita ou não. Estavam esquecendo do principal. Quando a gente fala sobre perder tempo, o tempo, existe uma dicotomia quando a gente fala sobre o tempo. Porque o tempo ele é algo interessante. Agostinho de Hipona falava que ele sabe o que é o tempo até que alguém pergunte para ele o que é o tempo. Né? Já não sabe mais o que é. Porque é alguma coisa que a gente experimenta, mas a gente não consegue explicar. Se eu pedisse para você explicar o que é o tempo, talvez você tivesse dificuldade. Você acha que sabe? Você vai falar, é o relógio. Mas o relógio não é o tempo. Marca alguma coisa. E a gente nem sabe o que é. O relógio foi uma convenção. A gente criou o relógio para tentar marcar. Quando a gente fala sobre 24 horas, é assim porque o universo funciona assim. A gente tentou marcar de alguma forma. Calendário. Enfim, você pega o calendário lunar que os judeus usam e o calendário gregoriano que é o que a gente usa, são marcações diferentes. Quando você fala que o presente é agora, quando você falou já virou passado. E o futuro, cadê? Tá? Parece que está chegando, está passando, a gente não sabe o que é isso. Então, mas essa sensação que a gente tem de experimentar o tempo, ou do que é o tempo, pode ser libertador, porque pode primeiro curar feridas. Quando você está passando por uma situação e alguém fala assim, deixa que o tempo vai cuidar disso. E ele cuida mesmo. Quando alguém falece, um dia você vai falecer. Daqui 3 meses, algumas pessoas ainda vão lembrar, os mais próximos. Depois de 9 meses, não vai ter mais ninguém falando de você, provavelmente. As pessoas vão superar, elas vão seguir a vida adiante, porque o tempo faz isso. Se isso prolonga e a pessoa não supera aquilo, aí chega no estado de depressão. Mas a ideia sempre é que o tempo vai conseguir. Ele vai conseguir te libertar de alguma coisa, junto com a ajuda de Deus, obviamente. Mas aquela dor vai ser vivenciada, mesmo estando próximo do Senhor. A dor vai ser vivenciada e o tempo vai curar. Então, o tempo tem um aspecto benéfico. Porém, o tempo pode ser bastante cruel também. Porque é alguma coisa que não volta. Então, oportunidades perdidas, muitas vezes não voltam atrás. Os discípulos estão perdendo tempo aqui. Eles podiam estar remindo, aproveitando melhores oportunidades, mas eles estão perdendo tempo. Eles estão preocupados com coisas que não deveriam estar. Remir o tempo não significa fazer as coisas também de forma corrida, ser chato, inoportuno, quando a gente fala sobre evangelização. Então as pessoas estão morrendo ali para então aí começa. Tinha uma pessoa, já há um tempo, a gente conhecia, ia para o hospital, a gente teve que corrigir depois e ajudá-lo, né? Não é bem assim que faz. Mas ele chegava com um folhetinho, se você morresse hoje, você iria para o céu. Daí ele entregava aqui no hospital, porque ele achava que tinha, ele ficava importunando as pessoas no hospital. Mas você tem que, e se você morrer hoje? Aí começou a acontecer um problema grave, né? Porque a família chegou e ele estava falando sobre morte com a pessoa. Eu falei, você é louco? Então, não significa isso, mas significa fazer o que tem que ser feito em relação a missões, em relação à evangelização. Deus nos dará oportunidades.
A gente não precisa forçar uma porta a se abrir. Deus fará isso. Vai colocar as pessoas, vai nos aproximar de pessoas. A gente não tem que forçar nada. E as coisas vão acontecer da forma que precisam acontecer. Também, remir o tempo não significa levar o corpo à exaustão. A fadiga é diferente do cansaço. O cansaço você tem lá um dia, aquele dia acaba, e você vai dormir, e no outro dia você está revigorado. Na exaustão, não. É excessivo. Você dorme e parece que você nem dormiu. Isso às vezes se torna um pouco patológico, um pouco perigoso. Então, remir o tempo não significa tentar fazer tudo e se sacrificar dessa forma. Também não significa tentar abraçar o mundo, tentar fazer tudo. A grande questão é o que é saudável ou não para você. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. Porque para alguém, às vezes, a pessoa dá conta de fazer, outra pessoa não dá conta de fazer tanto. Então, cuidado com isso. Quando a gente fala sobre missões, cada um de vocês tem um espaço específico, especial dentro do contexto. Muitos de vocês não foram chamados para ser missionários, mas podem fazer missões. É errado o conceito de falar que todo mundo é um missionário. Né? Todo mundo pode fazer missões. Missionários foram chamados especificamente, separados para uma obra específica, para irem para um determinado local. Eles são enviados pela igreja local. Mas todos nós podemos fazer missões. Todos nós podemos participar de missões, seja orando, contribuindo, ou mesmo entrando em contato com o missionário, apoiando, encorajando. Essa é uma forma de fazer também. E graças a Deus, vocês têm feito isso de forma brilhante. A gente só olha o quadro de missões de vocês e a gente sabe como vocês realmente têm tido zelo por missões. Isso é muito importante. Então, nós precisamos aprender a remir o tempo, aproveitar as oportunidades e não perder tempo com coisas banais, como os discípulos estavam perdendo. E por último, isso também nos ensina esse relato entre eles, e posteriormente João escrevendo suas cartas, de que nós não somos perfeitos, eles estão cometendo erros pontuais, mas nós devemos buscar o aperfeiçoamento. João foi aquele cara que perguntou para Cristo se deveria orar para que descesse fogo do céu para consumir os samaritanos, e é aquele que no final das suas cartas fala sobre amor, sobre empatia, sobre dar espaço para outras pessoas. Ele se torna uma pessoa muito mais agradável, provavelmente. Nesse momento ele ainda estava aprendendo. Pedro também. Pedro é aquele que foi chamado para ser apóstolo, mas que negou o Senhor. Porque em determinado momento, quando os soldados vêm prender a Cristo, ele corta a orelha de um deles de mal. E Cristo o corrige ou repreende. Mas nas suas cartas você percebe que o caráter e a forma como eles se comunicam muda. Eles estão sendo aperfeiçoados. E não pense quando você lê um relato nos evangelhos e aparecem os discípulos fazendo bobagens ou perguntando coisas bobas assim. Não pense que isso também não acontece com a gente 2000 anos depois. Tendo a Bíblia à disposição, todo o conteúdo que nós temos, e muitas vezes nós continuamos cometendo os mesmos erros que os discípulos cometeram. Mas isso não é motivo de desespero, mas motivo de encorajamento, porque nós estamos constantemente amadurecendo e sendo aperfeiçoados. E Cristo foi paciente com os discípulos. Ele não chegou aqui dando uma bicuda e, vocês estão loucos. Ele diz, não pertence a mim, ele responde. E em alguns momentos ele foi até enfático. Muito mais com os religiosos e fariseus do que com os próprios discípulos. Mas ele foi em alguns momentos. Porém, ele vai corrigindo a perspectiva. Olha, não é assim que funciona. Aproveitem o tempo que vocês têm uma tarefa específica. Vocês serão pescadores de homens. Vocês têm uma responsabilidade. O estar à direita ou à esquerda, isso não pertence a vocês nem a mim, é ao Pai. É uma coisa escatológica, é futuro. Não percam tempo com isso. Busquem ser aperfeiçoados enquanto vocês estão aqui cumprindo com a responsabilidade que vocês têm dentro do reino. E gradativamente eles vão sendo lapidados, como um diamante precisa ser. Um diamante bruto ali, que a gente nem consegue ver muita coisa, e conforme ele vai sendo lapidado, é basicamente carbono aquilo. Aquilo vai sendo lapidado, se torna espetacular, grandioso e valioso.
tem muito valor. O diamante bruto não tem tanto valor quanto o diamante que foi lapidado. Tiago e João foram, os outros também foram, todos os discípulos foram. Então, desafio para a gente hoje à noite: não perca tempo com aquilo que você não consegue controlar. Pense sobre a volta de Cristo, mas que esse pensamento possa redundar na sua prática hoje. É importante falar sobre isso, é importante estudar sobre como é que vai ser a nova Jerusalém, e aí você vê as medidas, é um cubo. E aí você começa, mas vai ser assim, será que vai ser desse jeito? E a gente está perdendo, não perdendo tempo, obviamente, não me entenda mal, mas tem um espaço para aquilo, numa escola dominical, numa discussão, numa conversa. Porém, a igreja precisa exceder isso. O conhecimento que nós adquirimos aqui dentro deve ser um conhecimento que vai ser levado para fora. A gente está aprendendo, tenho certeza que vocês têm excelentes professores, e se você está aprendendo tudo isso e adquirindo conhecimento, sabendo mais sobre escatologia, e aprendendo sobre o reino, e aprendendo sobre evangelização, sobre leitura, interpretação, que esse conhecimento possa fazer com que você saia daqui e possa expandir as fronteiras. Porque senão ele fica só para a gente retém e a gente não aproveita as oportunidades que serão colocadas no nosso caminho. Então, ao falar sobre missões, pode ter certeza que muitas oportunidades serão dadas para você fazer também, para você participar. Não perca. Como eu falei, o tempo ele vai curar feridas, ele vai ser muito bom, ele vai nos ajudar, mas ele também vai ser cruel em algum momento. E oportunidades que vocês perderem, que nós perdemos, muitas vezes não serão recuperadas. E aí Deus vai usar outra pessoa para fazer aquilo que nós deveríamos fazer. A gente pensa, eu perdi a oportunidade, agora aquela pessoa... Não, Deus vai usar outra pessoa. Mas era um privilégio nosso, que nós perdemos. Então, cuidado com isso, vamos fazer missões de uma forma produtiva, de uma forma que seja frutífero e que possa beneficiar a vida de outras pessoas. Não com um conhecimento inócuo que fica só para a gente, como uma esponja absorve tudo aquilo, mas como alguma coisa que leva para fora. E isso certamente é alguma coisa que os discípulos estão aprendendo e aprenderam. Basta a gente ver os relatos, como eu falei, basta a gente ver os relatos. Depois, quando eles escrevem, eles têm outra perspectiva, eles sacrificaram as suas próprias vidas. Aquele que negou a Cristo, que foi Pedro, em algum momento entregou a sua vida pelo Senhor. Então ele cometeu aquele erro, foi censurado por aquilo, mas não pegou aquilo e guardou como algo que, isso agora destruiu a minha vida, mas ele recebeu o perdão de Cristo, ele continuou, ele produziu, ele foi adiante. E certamente foi usado grandemente para a fundação da igreja. Nos primórdios do cristianismo, Pedro foi o elemento principal para que o evangelho fosse expandido e chegasse em locais naquela localidade. Então, que essa também seja a mesma realidade dessa igreja, a realidade da igreja onde nós vivemos, onde nós congregamos, que essa seja a tua realidade. Amém? Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de aprender da tua palavra. Pedimos que nos ajude, que não percamos tempo com discussões infrutíferas, que haja espaço para isso, mas que além do conhecimento, que possamos expandir fronteiras, que a igreja possa crescer. Abençoe também a Igreja Batista Vitória, a liderança, o pastor Rafael, os outros líderes também, diáconos. Abençoe para que seja uma igreja forte, produtiva, que tenha famílias expansivas, que possa fazer um trabalho de missões exemplar, que possam continuar crescendo em conhecimento, em graça, mas também em frutos, possam frutificar abundantemente. Peço que os abençoe, os guarde e os proteja. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor, pode ir. Almejamos o futuro sem esquecermos de viver a vida cristã no presente e de forma intensa viver o Evangelho.
Entregamos nossas vidas nas mãos de Deus como aquele diamante bruto para ser lapidado. E temos a vida de Pedro como um exemplo magnífico, porque Pedro não ficou na amargura do seu pecado. Eu tenho pecado, você tem pecado. Pedro se arrependeu, e através do arrependimento é que ele pôde produzir para Cristo, para o seu Senhor. Obrigado, pastor Bruno. Depois eu passo o contato do pastor Bruno lá no WhatsApp da igreja, se não quiser falar com ele, conversar mais sobre a obra, o ministério, você pode conversar com ele. E se você quiser conversar comigo também sobre isso, fico à disposição. Também, se quiser conversar mais sobre o Evangelho, sobre a salvação em Cristo, o que é ter Cristo na vida, também pode vir conversar comigo depois. Vamos cantar o hino 402. Pode colocar lá, por favor, pós-melodia. Pedir àqueles que podem se colocar de pé, por favor. Pastor Bruno, eu sou um daqueles que lê o manual. Por causa da minha ex-profissão, então eu sempre estava lendo o manual das coisas, né? A maioria não lê o manual, mas eu li o manual. E mesmo assim errava. Ok, 402, eis-me aqui. Lembre-se de guardar a palavra de Deus no seu coração, tudo que você ouviu hoje pela manhã, tudo que você ouviu hoje pela tarde, ontem, hoje também, ontem com os jovens, hoje com a classe de novos membros, estava falando dos meios da graça de Deus, os meios que Deus usa para abençoar o seu povo, e um deles é o culto público, a oração pública, a comunhão pública com os irmãos. É uma das formas que Deus abençoa os seus filhos, é um dos meios que Deus abençoa os seus filhos. Hoje pela manhã também nós vimos com o irmão Klaus, outra das formas é o respeito à autoridade paternal do pai, à autoridade do governo e à autoridade dos pastores e missionários. E é claro que só nós não obedecemos essas três autoridades quando elas pedem para fazer algo contra a nossa maior autoridade, que é o Senhor Deus.
Então guarde a palavra de Deus no seu coração, pratique ela, desenvolva o que você ouviu durante a sua semana, no seu trabalho, na sua escola. Passe a palavra de Deus para outras pessoas na sua prática e também com a sua boca. E desejo a cada um de vocês uma ótima semana na presença do Senhor. E o piano estará tocando, você já pode se levantar e cumprimente alguém e deseje a essa pessoa uma ótima semana na presença do Senhor, tá bom? Eu peço que todos se coloquem de pé, o piano vai tocar, estamos despedidos.